com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanhar-lhes na festa. Vou propor um enigma para vocês, disse Sansão. Se vocês puderem dar-lhes a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se vocês não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linhos e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. E disse então: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. Até aqui o livro dos Juízes, capítulo 14, de 9 até 14. Agora nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, de 49 a 54. Diz assim: e logo aproximando-se Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Mas Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se deles, deitaram as mãos em Jesus e os prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerá. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve acontecer? Até aqui, irmãos. Feche seus olhos. Pai Santo, graças nós te damos, Deus, porque o Senhor é um Deus bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor tem falado com a tua igreja. O Senhor tem transformado os nossos corações. Continua assim, Senhor. Continua fazendo a sua obra. Continua falando aos nossos corações e que os nossos corações se curvem ao Senhor, quebrantados, Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem é leões e ovelhas. E eu quero falar com você essa noite sobre como estamos sendo radicais. Existe um conto japonês que diz que um discípulo queria ser aceito por um mestre. E esse discípulo batia a porta do mestre: eu quero ser seu discípulo. E o mestre o rejeitava. E não demorava muito, esse discípulo voltava, dava presente, e o mestre rejeitava. Isso aconteceu algumas vezes, até o ponto de um certo dia o mestre está passando por aquela rua, esse discípulo o abordou e disse: o que você pensa que você é para me rejeitar? Eu tenho posses, eu sou rico, eu sou bom em tudo que faço, e quem é você para me rejeitar? E por que você me rejeita? O mestre respondeu: porque eu queria que você visse quem você é. Eu sempre soube que você é assim. Você só não sabia que você é assim. Falando da sua ignorância, sua avidez, do seu radicalismo. Então esse conto serve para falar de que muitas vezes a gente não conhece os nossos corações, mas eles são corações muitas vezes ignorantes, cheios de radicalismo. E a gente tem vivido épocas de muito radicalismo. A impressão que dá é que a gente só aceita o que é radical. Então, por exemplo, um país vê o quintal do seu vizinho, fala: eu quero esse quintal, então arranja pretextos para invadir essa nação e tomar as suas posses. Por vezes vai dizer: não, nesse país aqui existem muitos terroristas, vou invadir
para matar os terroristas, mas na verdade o que eu quero é o quintal. Vez ou outra a gente recebe informações de que mesmo dentro da igreja a gente vê um aspecto de radicalismo imenso, que não se acaba, o que a gente chama de fundamentalismo religioso. E parece-me que a gente se acostumou com isso em tal tamanho que a gente só aceita o que é desse tamanho, só aceita o que é falado alto. Você sabe aquela casa onde a mãe e o pai fala baixinho o tempo todo, mas por vezes a voz aumenta um pouquinho, aquela criança entende. Espera aí, isso é importante. Meu pai e minha mãe não falam nesse tom. Então, agora ele falou num tom um pouquinho mais alto, então eu sei que é importante. A coisa ficou séria. Mas quando naquela mesma casa o pai e a mãe só falam alto, a criança logo vai falar, eu não sei quando é importante e o que não é importante. E qual é o próximo passo? Já não ouvir mais, já não dá mais atenção em absolutamente nada do que é dito. Porque está tudo na mesma altura. Eu não sei mais o que é importante. Ou seja, qual que é o próximo passo do radicalismo? O ceticismo. Já já eu não acredito mais em nada. Hoje eu sou radical, amanhã sabe o que eu sou? Nada. Eu sou cético. Por vezes eu sou ateu. Porque não existe um próximo passo depois do radicalismo. Ele já está, é uma voz alta demais. Eu só percebo o que é alto. Já não sinto mais nada. Você fala baixo, você fala alto, para mim tanto faz. Então eu já nem te escuto mais. Nem querer te ouvir eu quero. E a gente tem enfrentado isso nos nossos meios. A gente vota em gente que fala mais alto. A gente dá mais atenção para quem fala mais alto. Dentro das nossas casas a gente fala alto. A gente busca justamente aquele ente que ganha na altura. A gente busca justamente aquele ser radical. A gente parece que abriu mão de buscar por pessoas razoáveis, de buscar por pessoas equilibradas. E o ponto é que essas pessoas radicais normalmente são pessoas também medíocres. Por que eu falo alto? Porque eu não tenho conteúdo. Você tem que ouvir o que eu estou gritando, não o que eu sei. Vez ou outra, o radical é também medíocre. E a gente tem dado valor justamente para o radical, ou seja, para um radical medíocre. Isso aconteceu com o texto que a gente leu. Você e eu lemos junto começo do capítulo 14 do livro dos Juízes, onde é a história de Sansão. Você conhece Sansão? Sansão é um rapaz nazireu da tribo de Dan, que o Senhor deu um poder muito grande, uma força física absurdamente grande, para livrar o povo judeu das mãos da Filístia, dos filisteus, que naquele momento dominava Israel. E o que está acontecendo aqui nesse texto, depois em casa você pode ler ele inteiro, o capítulo 14 fala que Sansão está indo para uma cidade da Filístia chamada Tina. Se escreve Timna, fala Tina, essa cidade. E ele foi lá e ele viu uma moça. Não é Dalila ainda, como você lembra bem de Sansão. Ele viu uma moça, a Bíblia não fala o nome dessa mulher. E ele chega, só que na hora que ele estava indo, ele dá de cara com um leão rugindo na sua frente. E o texto diz que o Espírito do Senhor tomou Sansão e ele rasgou esse leão como se rasga um cabrito, um filhote de ovelha. Matou o leão. Na volta de Tina para sua casa, ele passa por lá, então ele ficou algumas semanas em Tina, e vê a carcaça do leão morto. Só que na carcaça havia mel, havia um favo de mel, e as abelhas estavam ali fazendo a sua casa e ali tinha mel. Aquilo chamou a atenção dele, ele coletou uma quantidade de mel para ir comendo na viagem e também quando chegou na casa dos pais, deu aos seus pais desse mel e não falou de onde veio o favo de mel. E nisso, ele fala para os seus pais, eu quero aquela moça, a moça tal, que eu vi em tal região, lá em Tina,
eu quero ela em casamento, vai e fala com os pais dela. Os pais relutou no começo, mas ele insistiu, relutou porque ela era filisteia, né? Ele insistiu com os pais, não, eu quero casar com essa mulher. E os pais, então, providenciaram o casamento com essa mulher. Passa-se um tempo, então Sansão está casando com essa mulher. A festa era 7 dias de festa. E no primeiro dia, Sansão lança um enigma. E ele fala assim, se vocês descobrirem o meu enigma até o final das bodas, das festas, ou seja, 7 dias depois, eu dou para vocês 30 peças de roupas de linho fino. Se vocês não descobrirem, vocês me dão. Combinado? Combinado. Fala o seu enigma. Então Sansão faz o enigma que talvez você conhece, que diz, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. As pessoas, até o terceiro dia, ninguém sabia o que era aquilo, e começaram então os parentes da mulher pressioná-la. Olha, você não nos convidou para a sua festa para nos dar prejuízo. Agora você se vira em descobrir esse enigma aí que a gente não quer sair perdendo. E ela começou a ser pressionada por essas pessoas. Se você não passar, nós vamos fazer algo terrível com sua família, com seu povo. Então ela começa a fazer aquele papelzinho que Dalila também fazia, né? Ai, você não me ama, você não me conta o que é, estou desesperada. Se você me amasse, você falava, eu sou a única que você não fala. E Sansão fala, não, eu não falei para ninguém, nem para os meus pais, nem para minha mãe. E de tanto ela buzinar na cabeça dele, no 7º dia ele fala para a mulher, quando eu fui para Tina, eu matei um leão e na volta tinha ali um favo de mel. Então do comedor, que é o leão, saiu comida. E do forte, que é o leão, saiu doçura. No mesmo dia, a mulher fala para os seus parentes, fala, olha, é o leão. Então, na hora de decifrar, os parentes da mulher falam, a gente sabe o seu enigma. O que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que um leão? Então, Sansão descobriu que eles acessaram a sua noiva, e ele, então, abandona a sua noiva, e vai até a cidade, mata 30 jovens para coletar as roupas dele e volta para então dar para as pessoas da aposta que ele perdeu. Esse é Sansão. Eu falei um pouquinho rápido, porque a história é relativamente longa, mas eu acho que vocês entenderam bem. Não é uma história difícil, né? Mas o que dá para perceber nessa história? Sansão é uma pessoa de Deus, sim ou não? Sim. Mas Sansão também é uma pessoa violenta. Sim ou não? Sim. Sansão resolve as coisas na mão. Sansão é uma pessoa de Deus, mas ele é radical. A linguagem dele é o braço. A linguagem dele é a violência. A linguagem dele é a voz pesada. Você não está entendendo? Eu quero essa mulher. Não me importa, pai, se você gosta dela ou não, se ela é filisteia ou se ela é judia. Eu quero. Sansão é esse cara. Sansão é essa pessoa que fala no alto, essa pessoa que busca o que quer, não existe não para ele. Esse é Sansão. Sansão é o símbolo bíblico da pessoa radical dentro da igreja. E é disso que eu quero falar com você. Não é de um radicalismo qualquer. É de uma pessoa radical dentro da igreja. É do cristão radical, é do cristão fundamentalista, é do cristão medíocre, porque o radical, por vezes, também é medíocre, tem que ganhar na altura. Então, esse texto vai falar sobre isso, e é por isso que nós vamos falar sobre leões e ovelhas. Decidir quem que nós queremos ser, decidir quem nós queremos seguir, porque o radical, a pessoa radical, a pessoa desequilibrada, a pessoa que usa sua própria força para conseguir o que quer, a primeira coisa que a gente vai aprender é: gente radical sempre escolhe o que lhe é santo. Gente radical, gente fundamentalista, gente que ganha na força do gogó, sempre escolhe o que lhe é santo. Parece gente santa,
Mas ele escolhe os pecados a qual ele vai parecer santo. Não é um problema a gente ser pessoas mais conservadoras. O problema é eu olhar e filtrar o camelo e deixar passar um mosquito. Não é um problema eu querer parecer santo aos seus olhos. Eu buscar o que é bom para a comunidade, para a família. Não é um problema. Pelo contrário, falava com o pastor o quanto isso é bom. O problema é eu olhar para alguns conjuntos de pecados a qual eu vou atuar contra e deixar passar uma porteira, deixar passar uma boiada inteira, porque eu escolho o que eu quero combater. Então eu vou falar para você contra temas morais, eu vou falar para você que pecado sexual é terrível, e mas vai ter muita gente na minha vida que vai ser invisível. Vai ter muita palavra da minha boca que vai ser fofoca. Vai ser mentira. Eu vou me mover pela ira. O radical, ele faz isso. Ele parece uma pessoa santa. Ele parece uma pessoa correta. Ele parece alguém que aos olhos da comunidade é o genro perfeito, sabe? A pessoa que é o genro perfeito. Só que esse tipo de radical, ele escolhe o que lhe é santo. Ele escolhe aquilo que ele vai olhar e falar assim, eu quero ser conhecido como esse tipo de pessoa. Gente que acolhe alguns temas caros para a sociedade, só que deixa passar temas terríveis. Os filhos de pessoas assim sofrem. Os filhos veem o pai e a mãe falando alto, defendendo algum tema moral, mas depois ele vai falar assim, mas meu pai e minha mãe não parece tudo isso que falam. Uma vez eu vi alguém comentando no carro com meu pai que havia um pastor e esse pastor tinha uma família, uma criança pequena, e aí o filho puxou a barra da saia da mãe e falou assim, mãe, eu queria morar na igreja. Por que, filho? Porque na igreja nosso pai é tão bom. Filho de gente radical sofre. Porque gente radical normalmente escolhe o que lhe é santo. E as pessoas ao seu redor também sofrem. E é isso que nós vamos falar aqui também. Gente radical acaba afetando o próximo negativamente. A segunda parte do verso 9 que a gente leu do livro dos Juízes, fala assim, e chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não deu a saber que o corpo do leão é o que tinha tomado. Sansão era nazireu, era judeu e era nazireu. Sansão era proibido de várias coisas, tomar bebida, cortar o cabelo, a barba, entre várias outras coisas, por ser nazireu. Mas por ser judeu, o Sansão e todos os judeus não podem tocar em cadáver, ok? Não pode tocar em nada morto, nada que um dia foi vivo e agora está morto. Então, lembrando você, quando o Sansão estava indo para Tina, ele rasgou um leão no meio. Na volta para casa, ele viu o leão e tocou no leão. E tirou do leão um conteúdo impuro, que era o mel. Então ele pecou contra Deus. Só que ele fez mais do que isso. Ele levou para sua casa e deu para seu pai e para sua mãe sem falar de onde que vinha. Ele fez com que seu pai e sua mãe também pecassem. Porque não falou. E essa é a história de uma pessoa radical. Ele complica todo mundo ao seu redor. Gente radical escolhe o que lhe é santo. E gente radical complica as pessoas ao seu redor. No dia 13 de abril, eu trouxe uma mensagem com o tema Quem é este? Não sei quem estava aqui. E nesse momento, eu falava do quanto mudou o olhar de Jesus quando ele chega em Jerusalém, na Domingo de Ramos, e uma semana depois, onde ele foi crucificado. Ele chega como
absolutamente exaltado. Mas ele termina o final da outra semana morto. Por quê? Porque existia muita expectativa a respeito de quem o Messias deveria ser. E Jesus, ele não satisfez essa expectativa. Jesus, ele não veio oferecer um evangelho da prosperidade. Jesus, ele não veio oferecer a liberdade de Israel de Roma. Isso frustrou as pessoas, ao ponto de que quando Jesus foi crucificado, aqueles que colocaram lençóis e ramos para ele passar, já não estavam mais lá. Pelo contrário, até estavam, só que gritando, crucificam, crucificam, queremos Barrabás. Pois bem, eu preguei isso. 4 dias depois, um pastor da nossa igreja, reverendo Valdinei Ferreira, meu professor da faculdade, o melhor professor da faculdade de teologia que eu tive, ele publicou uma matéria, porque ele também é colunista da Folha de São Paulo, que na manchete, era uma manchete forte, mas precisa-se de manchete forte, senão, convenhamos, a gente não lê o que está escrito. E ele fez uma provocação, de que Judas traiu Jesus, mas será que Jesus também não traiu Judas? Mas quando você vai ler a matéria, ele escreveu exatamente isso que eu preguei no dia 13. Exatamente. Que, na verdade, o que ele estava chamando de traição era a traição da frustração a respeito de Jesus. Jesus traiu a expectativa de Judas. Jesus traiu a expectativa do povo de judeu em cima de um Messias que não é o que Jesus foi, na cabeça de Judas. O reverendo Valdinei escreveu isso. Gente radical, que simultaneamente é gente medíocre, não lê. Não tem a capacidade de, deixa eu entender o que está escrito. E quando lê enviesado. Lê já querendo ver coisas que nem estão lá. E prejudica as pessoas ao seu redor. E não demorou muito. Esse professor da faculdade, reverendo Valdinei Ferreira, que também é colunista da Folha, foi demitido de uma faculdade que lecionava 25 anos, Faculdade de Teologia da IPI, sem ao menos receber o motivo, o porquê. Porque gente radical arrebenta com todo mundo que está ao seu redor. Gente radical complica as pessoas ao seu redor. Gente radical não tem condições de amar, não tem condições de demonstrar graça, de demonstrar sensatez. Gente radical não faz isso. Gente radical fecha os olhos para o que é bom e usa muito do fundamentalismo para acabar com pessoas ao seu redor. Esse é um grande exemplo, que até mesmo dentro da igreja, da nossa igreja, a gente pode ser radical. A gente pode ser medíocre. Porque gente radical faz isso. A gente deve olhar, só olhando para o Evangelho para a gente mudar isso. E esse é o terceiro item. Gente radical não entendeu o Evangelho. O verso 14 vai dizer, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E o verso 52 até o 54 de Mateus 26 vai falar assim, então Jesus lhe disse, embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento 12 legiões de anjos, ou seja, aproximadamente 12.000 anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo a qual isso deva acontecer? Gente radical não conhece o Evangelho. Gente radical não conhece Jesus. E é só o Evangelho que pode acabar com o radicalismo. É só a pessoa de Jesus de Nazaré que pode acabar com o radicalismo. E eu usei esse termo, Jesus de Nazaré, propositalmente, irmão. Você sabe por quê?
Porque nós, evangélicos, temos preferências a respeito de Deus. Inclusive foi isso que eu preguei no dia 13 de abril. Nós temos preferências a respeito de Deus. Nós temos preferência a respeito de Jesus. A gente tem preferência a se dirigir a Deus como o Senhor dos Exércitos. A gente tem preferência para se referir a Jesus como o leão da tribo de Judá. Porque o Senhor dos Exércitos subentende que ele vai vir para derrotar o meu inimigo, para me vingar. E o leão da tribo de Judá dá a entender também que é aquele rei que vem para devorar todos os meus inimigos, para acabar com tudo aquilo que não é de um determinado código. E deixa eu falar para você. A gente pensa muito que o Senhor Jesus vai voltar como rei. E ele vai voltar como rei. Mas deixa eu te falar uma novidade. Esse hino que a gente cantou, a segunda música, o rei está voltando. É verdade. Inclusive esse termo está absolutamente correto. O rei está voltando. O rei não está vindo pela primeira vez. Jesus já era rei quando veio, irmão. Jesus era um rei que se fez servo. Jesus já era Deus, irmão. Era o Deus que se fez servo. Porque a gente tem uma intenção de que quando o Senhor Jesus volta, ele volta para acabar com tudo aquilo a qual eu acho errado. E o Senhor Jesus, quando voltar, ele não vai voltar diferente do que ele veio. E sabe por que talvez você não goste dessa afirmação? Porque talvez para você não é suficiente a forma com que Jesus veio. E deixa eu falar uma coisa para você. É absolutamente suficiente para a igreja de Cristo a forma com que Jesus veio. Não lhe falta nada, irmão. O Jesus que veio é o Deus no meio de nós. O Jesus que já veio, morreu e ressuscitou, ele já era o Rei dos Reis. O Jesus que veio, morreu e ressuscitou, ele já era o Senhor dos Senhores. Jesus já era o Cristo, irmão. Ele não vai vir diferente. É claro, ele vai vir repleto em glória, um corpo glorificado, em volta a milhares de anjos, como o Apocalipse vai dizer. Ele vai vir mesmo, mas é a mesma pessoa, irmão. É a mesma pessoa, por exemplo, que os discípulos viram naquela casa fechada, de porta fechada, a qual ele passou pelas paredes. Ele é aquela pessoa. Jesus não tem transtorno de identidade, irmão. Jesus não tem transtorno de identidade. Ele não vai voltar de outra pessoa. O Jesus que veio, o Rei no meio de nós, ele vai voltar. Ele vai, o Apocalipse disse que a espada sairá da sua boca. O que significa isso? Que a arma de Jesus continua sendo a sua palavra. A arma de Jesus continua sendo aquilo que ele diz quando ele diz. O mundo vai mudar quando o Senhor Jesus voltar. Mas sabe qual que é a arma de Jesus? Haja. Porque é assim desde o princípio. Tudo que ele fez através de dizer: haja. E ouve. Jesus é esse que veio e ele disse para você e para mim quem ele é. Jesus é esse que veio e quando o discípulo sacou a espada, depois a gente vai descobrir que é Pedro, mas aqui vai falar, o discípulo sacou a espada e cortou a orelha de um soldado, de um servo, de um sacerdote. Jesus continua, sempre vai ser a pessoa que fala, guarda a tua espada. Jesus não mudou, irmão. Ele sempre vai ser o que diz, guarda a tua espada, porque aquele que usa espada, a espada perecerá. E aí ele continua, você não acha
que se eu pedisse ao meu Pai que está no céu que ele me envie 12 mil anjos, pelo menos, porque uma legião era legião é um termo romano para falar de uma milíade de soldados, de 1000 soldados. Jesus fala, você acha que se eu não pedisse para o meu Pai, pelo menos 12 mil cabeças de anjo ia estar aqui me protegendo, Pedro? Você acha mesmo que eu preciso que você me proteja desse jeito, Pedro? Você acha mesmo que eu preciso que você proteja o Evangelho do jeito que você protege, Pedro? Você acha de verdade, Pedro, que eu preciso que você acabe com o teu irmão para defender o Evangelho, Pedro? Você acha de verdade, Pedro, que eu preciso que você use a força? Você acha de verdade que eu preciso da sua força bruta, das defesas do Evangelho? Tem um pastor reformado que recentemente ele foi afastado pelo conselho da sua igreja porque ele era muito intenso, muito radical, e ele tinha um canal que se chamava Defensores do Evangelho. E é gente que, para defender o Evangelho, acaba com as pessoas. Só que o Espírito Santo tocou nesse irmão. Ele reconheceu o seu pecado, pediu perdão publicamente para as pessoas que feriu, para a igreja, para todo mundo que assistia seu canal, sabia de como ele era, que ele acabava com todo mundo em defesa do Evangelho. E com a graça de Deus, do forte saiu doçura. Porque é isso que se espera de nós, irmão. Se é para escolher um leão, irmão, que seja o leão que decidiu morrer por você. Um leão que tem o corpo rasgado, como se fosse um novilho. Porque desse forte, e Jesus é o único forte, o único capaz, só saiu doçura, irmão. O enigma de Sansão é o enigma que aponta para Jesus. Do forte saiu doçura. Saiu só doçura. Da cruz só saiu doçura. Da cruz só saiu graça. Irmão, você quer defender o Evangelho? Doçura. Você quer defender a pessoa de Jesus? Você quer que as pessoas, ao olhar para você, identifiquem Jesus na sua vida? Doçura. Graça. Graça abundante. Misericórdia. Misericórdia sem fim. Amor. Acolhimento. Perdão, irmão, perdão. Você quer que as pessoas olhem para você e falem, essa pessoa é crente. Não vai ser da forma que você radicaliza o Evangelho, acabando com as pessoas ao seu redor, afastando as pessoas da igreja. Será que não tem pessoa que olha para você e não vem na igreja para não se parecer com você? Porque o radical faz isso. O Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João, as pessoas me reconhecerão em vocês quando vocês amarem uns aos outros. As pessoas me reconhecerão na vida de vocês quando vocês decidirem amar uns aos outros. Você quer ser radical, irmão? Seja no amor. Você quer ser radical, amor? Irmão, que seja no amor. Você quer ser radical, irmão? Que seja na graça. Você quer ser radical, irmão? Que seja na doçura, no acolhimento. Uma pessoa pecou contra você, use o que o Senhor Jesus falou. Vai até ele e fale. Irmão, você pecou contra mim. Mas não, a gente cancela essas pessoas na internet. Um termo novo, né? Cancelar na internet. Essa pessoa automaticamente vira uma persona não grata. A pessoa falou uma coisa que eu acho que ela está errada, eu faço vídeo na internet para acabar com ela, mas eu não faço o que o Senhor Jesus me orientou, de ir e conversa com ela. Se essa pessoa não se arrependeu, chame uma testemunha. Se ela não se arrependeu, leva para a congregação. Se ela não se arrependeu, trate ela como publicano, ou seja, não faça mais nada, acabou o relacionamento. E publicano você só paga o que deve e tchau. É isso, irmão. A gente precisa olhar para o Evangelho. O Evangelho vai fazer com que eu abaixe o meu tom. É o Evangelho que vai fazer com que a altura do mundo diminua. É o Evangelho. É Jesus de Nazaré
Ao invés de eu escolher o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, eu poderia muito bem escolher o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu poderia muito bem escolher o Príncipe da Paz. Porque os mesmos que foram chamados Senhor dos Exércitos e leão da tribo de Judá, eles foram chamados o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Príncipe da Paz. Que nós possamos essa noite nos associar à ideia de sermos discípulos, não de algo que se remete à guerra, não de algo que remete à destruição dos meus inimigos. A gente podia sair daqui hoje definindo ser discípulos do Príncipe da Paz, do Cordeiro de Deus, que morreu para nos salvar, do Cordeiro de Deus que morreu para me livrar do meu pecado. E que tudo isso glorifique o nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos te pedir, Deus, que a sua paz entre no nosso coração essa noite. Que o sangue derramado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo transforme o meu jeito de ser radical. Transforme do meu jeito de ser de falar alto para ganhar no grito. Transforme o meu jeito de ser de olhar para o meu irmão e definir que ele é um herético e cancelar ele na internet. Que o seu sangue, a sua paz, transforme o meu jeito de ver a vida. Transforme o meu jeito de ver as coisas ao meu redor. Transforme o meu coração. E que todo aquele, Senhor, que eventualmente estiver assistindo essa mensagem na internet, ou depois que esse vídeo for gravado, Senhor, possa se arrepender dos seus maus caminhos ao conhecer o Príncipe da Paz. Pode se arrepender dos seus maus caminhos ao entregar as suas vidas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, no nome de Jesus, muda a nossa história. Fala conosco. Transforma-nos dos nossos maus caminhos. E, Senhor, e agora, nesse momento, que vamos vivenciar a ceia do Senhor, que nós possamos, Senhor, fazer isso com coração leve, coração em paz. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé para cantar mais essa música. Vou chamar aqui também o pastor para a gente dar início à ceia do Senhor. Se alguém puder, por gentileza, chamar as crianças que também vão participar desse momento conosco, por gentileza. Amém.